vamos recuperar essa fala de Wayne Grudem, que eu acho muito interessante. Wayne Grudem disse: ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos corporais quando está falando e ensinando uma máxima da doutrina de Deus, que Deus é espírito. Nós falamos aqui, aliás, tivemos debates filosóficos sobre essa afirmação bíblica: Deus é espírito. Então Wayne Grudem disse: ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos corporais. Pensar sobre o seu ser em termos de qualquer outra coisa criada no universo seria uma representação equivocada, pois ele é mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Acho linda a maneira como o Grudem aborda o fato de que Deus é espírito e ele não se relaciona conosco e não pode ser percebido por nós através dos nossos sentidos corporais, dos nossos sentidos físicos. Os irmãos lembram quais são os 5 sentidos, não lembram? Quais são? Tato, paladar, visão, audição e o faro. Então, nós não nos relacionamos com Deus vamos dizer, na medida desses 5 sentidos. Não queremos ouvir nada a não ser a voz dele através das Escrituras. Nós não queremos ver nada, pelo menos eu não preciso ver nada, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então eu não preciso ver nada, porque se eu vejo alguma coisa já não é fé, é por constatação física. Então eu não preciso ver nada, eu creio. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu não preciso tocar nada, eu não preciso tocar nas vestes de Jesus, né? Como diz aquele famoso corinho, né? Que hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, como se isso fosse possível, né? Fazendo menção lá aquele toque da mulher com fluxo de sangue que tocou na veste de Jesus. Então eu não vou tocar, não quero tocar em nada, não quero sentir nada físico, porque toda relação com Deus é de teor espiritual. Eu não preciso sentir, embora a Bíblia diga que nós recendemos o bom perfume, o bom aroma de Jesus Cristo, mas você, sem passar nenhuma colônia, sem passar, vamos dizer, nenhum desodorante, sem passar um desses perfumes caros que se vendem aí na perfumaria, não é? Um Polo preto, azul, Azarro, Armani, sem passar um desses perfumes caros, qual é o seu cheiro natural? Qual é o seu cheiro natural? Portanto, é desse aroma que a Bíblia está falando, que nós recendemos o bom aroma de Cristo, e esse é o aroma de Jesus. Obviamente que isso é uma metáfora, né? Isso é uma figura de linguagem, isso é uma representação, porque Deus não, esse não é o cheiro de Jesus. Então, quando a Bíblia fala do bom perfume de Cristo, é que nós demonstramos Jesus através das boas obras, através da própria ação e do fruto que o Espírito Santo gera na nossa vida. Então, quando você ama intensamente pessoas, irmãos na fé, ama a palavra, ama a igreja, ama as coisas que Deus ama, você está demonstrando emocionalmente que tem os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando você replica as ideias do Evangelho, quando você fala do Evangelho, quando você fala dos conteúdos cristãos, do ensinamento de Cristo, você está recendendo o bom perfume de Jesus. Por quê? Porque você está demonstrando que tem a mente de Cristo e está pensando a vida, está pensando os valores, está pensando o mundo ao seu redor da mesma maneira que Jesus pensa. Todo mundo está entendendo isso? É porque às vezes
vamos dizer, essas tiradas filosóficas do apóstolo Paulo, às vezes confunde as pessoas. Elas imaginam que o crente precisa passar aí por uma lobotomia e fazer mais ou menos como se fosse um transplante cerebral, não é? E não se trata de um transplante, epa, Jesus, tem misericórdia, um transplante cerebral, não é? O que se está falando ali é que as ideias, não é? É que o ensino de Jesus vai ocupando um lugar na sua mente, de maneira que você começa a pensar como ele, falar como ele, sentir como ele e se conduzir pela vida como Jesus. E esse é o grande propósito do Evangelho, esse é o grande propósito da conversão, é de nós andarmos com Deus de modo que nós venhamos a crescer de glória em glória, de fé em fé, até um dia ser perfeito na presença de Deus. E a grande representação de varão perfeito que nós temos no Novo Testamento é a pessoa de Jesus. Então, eu não quero sentir nada que eu não precise sentir, eu não preciso ver nada que não é para eu ver, eu não preciso ter nenhuma curiosidade de ouvir uma dessas vozes estereofônicas, não é? Que a gente vê geralmente em filme, a voz de Deus representada ali. O que eu preciso, de fato, é amar de uma maneira profunda ao Senhor Deus, que escolheu. E aí essa é uma escolha dele, e eu não posso responder perguntas por causa das escolhas de Deus. Ele é perfeito, creio os irmãos assim? Deus é perfeito? Então, se ele é perfeito, ele fez uma escolha. E qual foi a escolha divina? Revelar-se de geração em geração ao seu povo através das Escrituras. Essa é a vontade de Deus. Pois não, pode falar. Obviamente, aconteceu. Quantas vezes aconteceu? Sim, agora é muito importante você lembrar do que foi dito. Sim, perfeitamente. Eu entendo isso está nas Escrituras, mas é importante que você entenda o que foi que o Senhor falou. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Então, em outras palavras, a gente agora tem que ouvir o filho. O que diz o escritor aos Hebreus? Mais uma vez, Hebreus capítulo 1. Tendo Deus falado no passado, diversas formas, aos pais, aos profetas, hoje nos fala pelo filho. E foi isso que o texto mostra. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Porque agora nós teríamos uma nova abordagem da relação entre Deus e o homem. A nova abordagem se chama Evangelho. E se há uma coisa, eu ainda hoje estava lendo um texto do Mark Dever, e o Mark Dever faz essa referência, disse, nós precisamos pregar o Evangelho até que a igreja entenda a glória do Evangelho. Ele é de opinião, não sei se você conhece a história, mas eu estou tendo que ler a história porque eu vou passar lá em março com ele 10 dias, lá em Washington. Então ele passou uma lista de uma bibliografia para os irmãos que estarão lá lerem. E um dos textos da biografia que ele passou é a Igreja Intencional, que seria muito legal se todos lessem. A Igreja Intencional. É do Ministério Nove Marcas, a Igreja Intencional. E ele fala que nós devemos pregar. Ele ficou, antes de assumir a igreja, 3 meses sentado, ouvindo e participando do culto sem pregar. Ele já era pastor da igreja, havia sido recebido como pastor na igreja, mas ele escolheu ficar 3 meses esperando, ouvindo as pessoas falarem, conversando com um, conversando com o outro, sobre qual era a impressão individual de cada membro da igreja acerca do Evangelho. Nós não conhecemos a glória do Evangelho.
Nós queremos pegar a Bíblia e mais ou menos misturar todos os textos como se fosse um grande mexidinho. Vocês comem mexidinho na casa de vocês? Sabe como é que é um mexidinho? Não? Come? Lá em casa... Então a gente mistura os textos do Velho Testamento com os do Novo Testamento. Nós não sabemos fazer a divisão entre literatura profética, literatura apocalíptica, literatura de sabedoria, que são os textos de Provérbios, Eclesiastes. A gente não faz essa divisão. E a gente imagina que a Bíblia é um livro único, que a gente, por exemplo, está lendo Levítico e aquilo é válido para nós. A gente não chega à compreensão que aquele texto levítico, a única coisa que nós herdamos daquela antiga aliança são as leis morais, as leis cerimoniais. Essas leis não existem mais. E nós também nós nos identificamos com as leis civis, desde que estas leis civis não se contraponha ao ensino de Cristo. A gente é muito claro nisso. Isso é coisa que a gente aprende desde cedo na escola bíblica dominical. Mas a gente quer pegar aquilo tudo e misturar. Ah, mas Deus falou com Moisés na sarça ardente. Sim, quantas vezes? Quantas vezes você viu a sarça arder e não se consumir? Uma vez. Aquilo foi uma aparição, uma manifestação divina irrepetível nas Escrituras. Irrepetível nas Escrituras. Então, quantas vezes houve, por exemplo, o Apocalipse? Uma vez. Uma vez os céus se abriram e aquele homem relatou através de muitas metáforas, porque tudo aquilo que ele viu, ele não conseguiu traduzir aquilo em afirmações lógicas e nem tampouco colocar o tempo numa linha. Hoje é muito usual a gente chamar essa linha do tempo de timeline, né? Timeline é o que o Facebook usa, né? Simplesmente para falar a ordem cronológica dos assuntos. É a tal timeline, é a ordem cronológica dos assuntos. Isso aconteceu antes disso, que foi depois daquilo, que foi isso e assim. Então a gente não pode pegar a Bíblia e aplicar, por exemplo, elementos do Velho Testamento no Novo. Aí você encontra igrejas. Olha só como é que uma pergunta vai abrindo uma porção de outras janelas para a gente. Você encontra igrejas judaizantes, o cara prega de kippá, ele tem um Hanukkah, ele tem um candelabro de 7 braços lá atrás dele, quando não tem logo aqui na frente do púlpito dele para mostrar, né? Tem estrela de Davi, símbolos judaicos. Festa disso, festa daquilo, bandeira de Israel. Não, a bandeira de Israel é até vamos dizer, não é um negócio assim tão grave, menos mal, não é? Mas ele tem uma série de símbolos judaicos, ele canta hinos judaizantes, não é? Ele canta hinos judaizantes que falam da velha aliança, de experiências da velha aliança que nada mais tem a ver com o Evangelho. Alguns se chamam apóstolos, enfim. O fato é que nós não podemos fazer isso. E o Dever estava dizendo que a gente precisa entender a glória do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse pronunciamento e essa linha que engloba criação, queda, redenção e glorificação, não é? Ou consumação, que essa linha que a gente reconhece ser a linha do Evangelho é gloriosa e poderosa para a salvação. Então a gente precisa ver a glória do Evangelho, a gente precisa ler o Velho Testamento. Mas o que diz Paulo aos Gálatas? O Velho Testamento é como um fio condutor, é como o aio que nos conduz a Cristo. Aio é um fio condutor, um fio que faz uma ligação até Jesus. Mas Cristo é a consumação da velha aliança. Ele consuma na cruz as profecias, ele consuma na cruz
as promessas do passado e abre uma janela, um janelaço. Na verdade, é mais do que uma janela, é uma porta. E ele mesmo disse: eu sou a porta. Quem entra por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele abre uma verdadeira porta para a salvação, e só que a porta para a salvação é uma porta estreitinha, não é um negócio. Abre um janelão em termos de revelação, mas o caminho é muito estreito, e ele vai mostrar agora que a salvação não é por obediência às obras da lei, mas que a salvação é um ato, um presente de Deus recebido pela graça. Você não pode fazer nada, não há nenhuma boa obra que você possa fazer para constranger o coração de Deus e salvá-lo. Portanto, você não é salvo pelas suas obras religiosas, você não é salvo, por exemplo, por fazer procissão, você não é salvo por fazer uma caminhada de quilômetros, você não é salvo por subir a escadaria da Penha de joelhos, você é salvo pela graça, e essa graça nos foi revelada abundantemente no Filho de Deus, Cristo Jesus, o Senhor. Então, você vai encontrar, ao longo da revelação bíblica, uma infinidade de experiências dessa natureza. E enquanto vamos dizer, o período apostólico esteve em ação, havia manifestações sobrenaturais desse tempo. Alguns teólogos, e agora eu não me incluo nisso, alguns teólogos acreditam que o período apostólico foi um período de consumação do evangelho, e por isso Deus cessou de operar na igreja através de dons espirituais. Eu já sou da turma assim, um pouquinho upgrade, né? Assim, eu já sou assim um neo-calvinista, um neo-reformado, que acredita que existe sim uma manifestação divina do Espírito, que os dons do Espírito Santo não caíram, estão de pé, não é? Na pegada do Carson, na pegada do... Como é que é o nome dele, gente? Não, o Piper também, não o MacArthur, não o MacArthur. MacArthur é sensacionista mesmo, mas do Piper, é assim, gosto muito do Piper. Eu sou piperiano. Eu sou muito... eu sou muito piperiano aí nesse negócio aí. Eu acredito na atualidade de todos os dons, eu acredito nessa manifestação viva do Espírito na igreja, e não creio que isso morreu, não é? Mas é preciso fazer uma leitura bíblica onde a gente divida a velha da nova aliança e perceba que a velha aliança tem como objetivo revelar Jesus, levar-nos até a figura de Jesus. E Cristo Jesus na cruz, quando de braços abertos, numa das suas 7 palavras da cruz, diz: está consumado, ele se refere às promessas feitas a Israel, às profecias messiânicas dirigidas a Israel acerca do aparecimento do Messias. Acabou, ali acabou. Ali se cumpriu a lei e os profetas. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Todo mundo crê nisso? O Ademar de Campos tinha um corinho que falava disso. Eu gosto muito desse corinho, a gente não canta ainda aqui, né? Que ele diz assim, como é que é? Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Cristo é o fim da lei. Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Então, aquelas experiências que Elias teve, que Moisés teve, aquilo é fichinha diante de Jesus. Aquilo é fichinha, aquilo é experiência de jardim de infância, de gente que precisa ver para crer. Aquilo não é a experiência do Novo Testamento. A gloriosa, se eu posso chamar de experiência do Novo Testamento, é conhecer Jesus.
Ele é a grande experiência. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas ser nova criatura. Aleluia, ô glória. Né? Vamos aquecer isso aí, ô glória, aleluia, ô glória. É verdade. É verdade, ali já a pegada é outra. Ali a pegada a pegada teológica desse evento é a soberania de Deus no ato da salvação. Ali a pegada é o seguinte: Deus é soberano na hora de salvar. É tão soberano, a ideia ele é tão soberano que ele pode atravessar o seu caminho e lhe fazer uma surpresa daquele tipo. Mas quando você vai ver as reações sensitivas do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, você vai ver que ele viu uma grande luz. Primeiro, ele viu uma grande luz. Segundo, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi uma autorrevelação de Jesus ao apóstolo Paulo. Aquilo aponta para a soberania e não para as experiências extrasensoriais que nós podemos ter com Deus. Pode falar. Não, aquela voz é a voz do Espírito. Então, aquilo não significa que tenha sido uma voz audível. Aquilo foi uma voz interior que calou fundo no coração de Ananias, que, aliás, todos nós deveríamos viver vidas piedosas ao ponto de sermos impressionados pelo Espírito Santo nessa natureza. Eu vou lhe contar uma experiência muito próxima àquilo, eu só estou sentindo que eu não vou conseguir dar aula hoje, mas eu vou contar-lhe uma experiência. Eu tinha uma senhora, morava nossa vizinha lá, como é que é o nome dela? Dona Amélia estava com um câncer imenso, não sei se no estômago ou no intestino, num desses órgãos do aparelho digestivo. Ela estava com um ventre desse tamanho, e eu cheguei do trabalho, trabalhava de madrugada, era um desses funcionários da madruga, né? E cheguei em casa de manhã e tomei um banho, fui me deitar, então fui me atrever a fazer uma oração e dizer assim: Senhor, obrigado pelo dia, pela noite de trabalho, obrigado por ter me trazido em paz aqui em casa, agora, Senhor, me dá um sono feliz e tranquilo. E eu ouvi claramente a voz do Espírito: se levanta, se arruma e vai até o Hospital dos Servidores visitar a Amélia. Senhor, não dá para incomodar outro servo seu? Sinceramente, assim mesmo, num diálogo com Deus, não é? E esse diálogo foi muito mais em termos, vamos dizer, da impressão interior, espiritual, do que propriamente dito uma voz que eu ouvi. A gente é que tem o hábito de dizer: eu ouvi a voz de Deus. Mas quando se fala da voz de Deus, não é uma voz que mexe com a bigorna e o martelo lá dentro do seu ouvido. Mexe aqui na alma, que isso é um negócio incontrolável. Eu me levantei e fui visitar a Amélia, a irmã Amélia, a dona Amélia, que era muito refratária ao Evangelho, sempre foi, muito refratária ao Evangelho. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, e ela também. Eu tomei um susto por conta do estado dela, e ela tomou um susto que não me esperava. E eu disse para ela: Dona Amélia, eu vim aqui lhe falar da salvação em Cristo Jesus e dizer para a senhora que a senhora está prestes a morrer. E a senhora não está preparada para encontrar-se com Jesus. Ela disse: eu sei que eu estou morrendo. Pois é, e eu estou aqui só para lhe dizer que Jesus quer que a senhora seja salva. Eu estava em casa, pronto para dormir, estou aqui cheio de sono, trabalhei a madrugada inteira, então, por favor, se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Quase um ano. Entregue, não resisti em nenhum momento, mas a pregação foi ali profética mesmo, negócio shop. Aí a dona Amélia, sem resistência nenhuma, disse: eu aceito.
eu aceito receber Jesus como meu Senhor e Salvador. A senhora tem certeza? A senhora tem... não, fui falando com ela, tem certeza disso, porque a senhora a vida inteira resistiu ao Evangelho, a senhora resistiu à mensagem da cruz, a senhora resistiu, a senhora tem consciência que isso tudo é pecado, tem consciência que isso é pecado, confessou Jesus naquele dia e na tarde morreu. Morreu à tarde. O que vai fazer? Então, isso é a voz do Espírito. Isso não tem nada a ver com uma voz estereofônica que é normalmente teatralizada por nós. Teatralizada. E mesmo no Velho Testamento, onde essas experiências são lidas repetidas vezes, você está ali nas mãos com 7.000 anos de história bíblica, e isso não acontecia todo dia. Mesmo as experiências que você lê em Atos dos Apóstolos, uma sendo narrada capítulo após capítulo, aquelas experiências não aconteceram no espaço de uma semana, foi no espaço de anos, décadas. Lucas só ordenou, ele só colocou na timeline, ele só colocou isso ali em ordem cronológica. Então, a grande voz que a gente tem que ouvir é a voz do Espírito Santo nos trazendo a verdade de Cristo. A voz do Evangelho. Essa, para mim, é a voz inegável, a voz indiscutível. Agora, quantas vezes isso já aconteceu com você, pastor, num espaço aí de 40 anos? Poucas. Talvez não chegue a completar todos os dedos de uma só mão. Poucas vezes. Então, mas quantas vezes Deus fala com você? Todas as vezes que eu abro a Bíblia e a leio com atenção, em um espírito piedoso, desejoso de pôr em obediência o que eu leio, Deus está falando comigo. Vou aproveitar a sua fala para fazer algumas correções interessantes. Primeiro, se você pegar o universo pentecostal, as pessoas não sabem nada sobre dons do Espírito. Nada. E por que não sabem nada sobre dons do Espírito? Porque toda a relação que uma congregação pentecostal tem nessa área é na base da experiência e não das Escrituras. Base da experiência e não das Escrituras. Então, o primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto é que as nossas emoções estão muito envolvidas em assuntos dessa natureza. Muito envolvidas. Então, não tente adivinhar nada sobre a vida de alguém. Essa não é a tônica bíblica da operação da igreja. A missão da igreja é pregar o Evangelho e revelar Jesus ao mundo. Não é tentar adivinhar a vida das pessoas. Então, é isso aí. Isso aí ilustra muito bem. Mas vamos lá. Eu estou tentando recuperar a fala da última semana, né? Então, fiquei uma hora tentando recuperar a fala do último encontro, né? Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, e Gruden diz que é nesse sentido que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, que esse nosso shape humano, de nariz, boca, olhos, ouvido, desse nosso shape humano, essa nossa formação, não é? A maneira como nós somos quando nós chegamos diante do espelho, que esse nosso shape humano não descreve Deus, porque Deus é invisível e ele é espírito e ele nos criou a sua imagem e semelhança nessa dimensão, fazendo e criando-nos criaturas espirituais. Ele nos dotou de um espírito para percebê-lo e adorá-lo. Então, em alguns momentos, eu tenho a clara percepção, se eu fosse uma pessoa que nunca tivesse lido Jesus dizer que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas em ato voluntário de culto, que ele está no meio delas, eu perceberia Deus naquele lugar, mesmo sem conhecer essa expressão de Jesus. Essa percepção de Deus é uma percepção sobrenatural, gloriosa, e até o incrédulo tem. As pessoas chegam lá na casa de retiro, e quando elas chegam lá na casa de retiro, tá perdoada a minha irmã,
Mas, por favor, desliga o telefone da próxima vez. Seu pastor é muito enjoado. Tá certo, filho. Então, muitas pessoas chegam lá na casa de retiros, aí sobe, né, vai lá em cima e vê aquela janela da Mata Atlântica ali, logo diante de nós, e diz assim, que lugar bonito, que lugar glorioso. Poxa, sente-se a presença de Deus aqui. O cara não tem nada a ver com Jesus. O entregador de gás lá da casa de retiro, ele chega lá e diz, pastor, que lugar bonito é esse aqui, não é? Puxa, a gente sente, aí a maneira como o incrédulo expressa é assim, a gente sente aqui uma paz. Tem pessoas que dizem assim, há qualquer coisa de... É a tendência humana, né, de criar ídolos, aquilo que Calvino disse, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Há qualquer coisa aqui de muito especial, mas não é nada de especial no sentido de que não há em outro lugar. Que ali tem uma maneira estética de arrumar as obras criadas de Deus, e tem aquilo que Ele colocou lá diante das pessoas, e elas sentem Deus ali. Então, por que elas sentem Deus ali? Por conta desse nosso lado espiritual, que nós fomos criados, não é? Criaturas que não é apenas física, não é apenas criaturas sensitivas, emocionais, que choram, que se emocionam, que têm vontade, que exercem o intelecto, mas que nós somos também criaturas espirituais, e possivelmente é onde está o carimbo da nossa semelhança com o Senhor. Em 1 Coríntios 6,17, pode ler para mim, meus amados irmãos, deixar vocês lerem as Escrituras. 1 Coríntios 6,17. Minha Bíblia ficou ali dentro da maleta. 1 Coríntios 6 e verso 17. Alessandra, não sei se te convenceu, ou se te deu assim um norte de você pensar biblicamente, não é? Mas é mais ou menos isso aí. 1 Coríntios 6,17, que diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é o quê? Isso aqui é um negócio estranho, né? Não é um negócio estranho, dá uma ideia assim de fusão, né? Dá uma ideia assim de fusão, não é? Então aí vamos recuperar a aula de atomística que os irmãos tiveram lá no 2º grau, aquela aula onde se fala de fusão e fissão nuclear. Lembra dessa aula? Não lembra disso? Uai, vocês não lembram, vocês não estudaram isso? Estudaram, né? Então, a fusão, escuta só, não lembra? Então, calma lá, eu vou chegar lá. A fusão é quando duas partículas se chocam uma com a outra e, no fim, sobra uma que é o somatório das duas. O fim, sobra uma que é o somatório das duas partículas. A fissão nuclear é quando eles se chocam, não é? E desaparecem e sobra desse choque energia. Sobra energia disso, né? Então, quando a Bíblia diz que nós somos um espírito com o Senhor, estamos falando de uma fusão. Uma fusão. E essa fusão não é uma fusão senão no espírito. Quando é que o que as Escrituras dizem? Elas dizem, aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Então, por isso que não existe crente carnal, ou crente dividido, metade dele, né? Aquele crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Isso não existe. Essas expressões, essas declarações são inexistentes. A Bíblia só faz menção de salvos e perdidos. Porque uma vez em Cristo, você é um espírito com Ele. Não é dois. Não são duas pessoas diferentes. Não é Deus que está assim do lado de fora e a gente tem mais ou menos uma experiência como aquele filme Ghost. Aquele filme prestou um grande desserviço aos teólogos.
não é? Um grande desserviço, porque os crentes começaram a ver aquele filme e imagina assim, um espírito vem e entra, e depois esse espírito sai, e depois quando aquele espírito quer, ele entra de novo, e assim, aquilo é espiritismo puro, que os cristãos começaram a fazer uma projeção mental de que a relação com Deus é mais ou menos isso. Não, a relação com Deus não é isso. A relação com Deus é aquele a quem ele realmente libertou, verdadeiramente é livre. Aquele com quem Jesus tem um relacionamento é um espírito com ele. Então esse negócio do cara estar desviado, estar desanimado da fé, pode haver um desânimo da fé, mas não uma desistência da fé. Desânimo não é a mesma coisa de desistência. Todo mundo entende isso? A diferença? Então você pode estar um momento desanimado, passando por um momento de tristeza, de luta, de dificuldade. A única coisa interessante é que nesse universo o pastor não pode provar disso. Porque ele é o pastor, né? Ele tem que estar no púlpito no domingo, né? Então ele parece ser um crente muito especial, porque ele parece ser um homem assim inabalável. Não, é que por força do conhecimento bíblico que ele tem que ter, ele sabe que aquele desânimo, ou que aquela sensação de desânimo, não é uma sensação, meus irmãos, definitiva que o descreve, porque ele é um espírito com o Senhor. São situações da vida para as quais ele dobra o joelho e fala com Deus: Senhor, eu tenho que estar hoje diante da tua igreja, dá-me graça para falar a tua palavra, dá-me graça para pregar o evangelho, não é? E a gente precisa fazer essa oração também: Senhor, hoje é culto, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou decepcionado. Tu sabes que homens que têm a natureza pecaminosa sentem isso. Se eu não fosse pecador, não sentiria. Então tem misericórdia, porque hoje eu preciso comparecer na congregação e prestar culto a Ti, e eu estou com os meus ânimos abalados, dá-me graça. Aí o cara vem para a igreja, aí chega na igreja, abraça um, abraça outro, um irmão, uma irmã dá um beijinho nela, da outra olha para ela, diz: eu estou te sentindo assim que você está meio perturbada, está triste, etc. Aí diz o Davi, não é? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera que esse desânimo tem hora para acabar. Então, como você é um espírito do Senhor, você é uma fusão aí com Deus, você começa a louvar a Deus. Fecha os seus olhos, começa a cantar os hinos, ergue as suas mãos, sabe-se lá qual é a sua prática de adoração. A minha é essa: eu ergo as minhas mãos perante o Senhor, não é? E ergo as minhas mãos como o Salmo 134, no final dos cânticos de peregrinação, daqueles cânticos de degraus, o Salmo 134 que diz, como é que é? Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis das noites na casa do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Então eu não estou sentindo isso, mas eu ergo as minhas mãos e digo: Senhor, Tu és bendito, glória ao Teu nome para sempre. E quando termina o culto, como num estalar de dedos ou num milagre enorme, a gente não está endorfinado, porque o pastor da Igreja Cristã Nova Vida não endorfina ninguém. A gente aqui não salta, não pula, não fica passo para frente, passo para trás, etc., para liberar a endorfina, para as pessoas terem uma sensação de que o culto foi legal. Mas chega no final do culto, você está com o seu coração aquecido, a palavra foi pregada, você teve comunhão com os irmãos, você abraçou, você beijou, alguém orou por você, ali no meio do culto, não é? Oraram por você, orações públicas foram levantadas, pedindo a Deus que erga o ânimo da congregação, e por um estalar de dedos, não é? Estão pensando que eu vou falar como um passe de mágica, né? Poxa, seria uma contradição, mas como num estalar de dedos, a graça de Deus operou sobre a sua vida, você volta para casa tendo a sensação clara de que você é um espírito com o Senhor. Em Romanos 8,16, nós falamos dessa unidade com Deus gerando testemunho, porque é o
o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. O que o Espírito Santo é para nós? Pastor, a pergunta certa não é essa. Eu não posso armar uma pegadinha para vocês, não é justo. Então, e até pecado fazer um negócio desse, né? Senhor, tenha misericórdia de mim, de todas as pegadinhas que eu já fiz na igreja com esses irmãos, não é? Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos o quê? Filhos de Deus. Paulo vai dizer mais tarde aos Efésios que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, o que o Espírito Santo está ali? É a garantia de que nós vamos ter como herança a vida eterna e as mansões celestiais. Então, o Espírito Santo, na verdade, é uma garantia, uma lembrança permanente de que você vai morar no céu, de que esse negócio de mansões celestiais é um negócio real, esse negócio mesmo que a Bíblia Sagrada diz, de que você vai habitar o monte do Senhor, você vai habitar nessa cidade de ângulos perfeitos. Já viu como a Nova Jerusalém é descrita no Apocalipse como um cubo, não é? Largura igual a comprimento igual à altura, é um grande cubo. O que é o cubo? O cubo é o sólido perfeito. Ele tem 4 cantos em ângulos retos. Então é o sólido perfeito. É vamos dizer, é aquele sólido que implica em tridimensionalidade, falando para a gente que essa cidade é real. Eu não sei como é que essa cidade aparecerá real para nós lá na glória, mas eu não estou nem aí. Isso aí são confabulações filosóficas, teológicas que eu faço apenas para me animar no coração de que eu estou indo para lá. Às vezes sinto vontade de ir logo, outras vezes sinto vontade de ficar mais um pouquinho por causa desse momento aqui, porque isso aqui para mim substitui assim a cultos com 10 mil pessoas. O culto com 10 mil pessoas não me dá o prazer de uma sala fechada com gente estudando a Bíblia. Então isso aqui me dá prazer, porque me parece, eu agora vou dar um pitaco, aí eu vou usar como Paulo disse, digo eu, não o Senhor, mas me parece que é mais ou menos um clima assim que a gente vai ter no céu. Que você imagina, eu vou dar a minha sensação, vou fazer a minha leitura teológica da coisa. A minha leitura teológica da coisa é que, como Jesus foi chamado? Mestre. Ele não foi chamado de mestre? E ele disse, vós me chamais mestres, e verdadeiramente eu sou. Quer dizer, a gente vai estar sozinho com ele por toda a eternidade, e ele vai esconder de nós aquilo que ele é? Não, eu não vou também traduzir o céu como uma sala de aula, mas que vai ter certas lições que ele vai para apresentar, isso eu tenho certeza absoluta que ele vai. E como eu sou assim, um aluno aplicado, quero estar na primeira fila lá na primeira fila, né? Fazendo perguntas difíceis para ele, só as perguntas difíceis, aquelas com ricos detalhes filosóficos, e ele vai rir comigo, não é? Ele vai rir comigo, e ele vai de mim também. Ele vai dizer, mas que pergunta tola é essa? Mas não importa, desde que eu experimente aquele ambiente, né? Aquele ambiente celestial, aquele ambiente pedagógico na glória, né? Eu não sei como será, gente, mas eu anseio tanto pelo céu. Eu não sei como tem aí pastores e teólogos fazendo o povo amar a terra, não é? Com tanta coisa para se amar na Bíblia, Deus dizendo que ele é espírito, Deus dizendo que ele é eterno, toda uma eternidade a ser explorada, e o cara iludindo as mentes humanas com essa doutrina de Balaão, né? Com essa doutrina de Balaão. Lembra, Júnior, ontem a doutrina de Balaão, né? Doutrina de Balaão, com esse negócio de fazer esse casamento perfeito entre religião e dinheiro. Então, essa gente fica baseando nessa doutrina, e o povo acaba por não ter nenhum apetite para as coisas espirituais, as coisas celestiais, que é o nosso próximo
tópico da doutrina de Deus. É a questão da fé de que Deus sempre existiu e sempre existirá, que quando diz que ele é o alfa e o ômega, geralmente essa expressão refere-se no Apocalipse à figura de Jesus, que realmente teve um início e um fim dentro do plano redentor, não no contexto da eternidade. Na eternidade ele sempre foi, porque ele disse antes de Abraão, eu sou. Então essa eternidade de Deus é uma coisa no qual você deveria se perder, sabe? Tira assim mais ou menos um domingo à tarde, depois que você vier da escola bíblica dominical, chegou, comeu aquela macarronada com frango, aquele franguinho de domingo, não é? Vai dormir, tira uma soneca, e quando você acordar, lá pelas 3:30, 4 horas da tarde, não sai do quarto não, fica pensando na eternidade divina. Fica pensando na sempre existência de Deus, né? Aí a gente tem uma palavra que de vez em quando tem uns hinos que aparece essa palavra, da sempiterna vontade, presença e existência de Deus. Então, o que significa dizer que Deus é eterno? Abra comigo, isso tudo tem fundamento bíblico. Abra comigo em Salmos, capítulo 90. Como eu gosto de usar esse texto em funerais. Vou dar aqui para você, que de vez em quando seu pastor pode comissionar você a ir pregar num funeral, né? Aliás, eu adoro funerais, adoro mais funerais do que casamento. Todo casamento para mim é, na verdade, uma grande tribulação, mas os funerais não são tribulação nenhuma. Vai haver um casamento. Então eu ando com o casal 8 semanas de aconselhamento, ensinando para ele as escrituras, e eu vejo 8 semanas se perder na primeira semana que eles se casam. Não é mole não, vida de pastor é um negócio sério, é uma montanha russa. Aí você ensina, eu aqui tenho um currículo, né, que eu faço com os casais que vão se casar, a gente aplica o Sermão do Monte, que é a vida no reino, ao casamento. Começa pelas bem-aventuranças. 8 semanas. Aí eles vêm em gabinete pastoral, a gente fica lá estudando a Bíblia, eu e eles dois. Eles com aquela cara, não é, de apaixonados, de vez em quando um olha para o outro, sorri, passa a mão assim em cima da mão do outro, aí eu digo, meu Deus do céu, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, né? Sobra melado, né? Sobra mel e falta raciocínio, tem misericórdia. Aí a pessoa vai, mas no final aprende muito pouco, né? Mas quando você prega no sepultamento é diferente, porque está acontecendo diante dos olhos dele o cumprimento da palavra de Deus. Portanto, ninguém discorda de que quando Deus fala, a gente tem que levar a sério as palavras do Senhor. Eles estão vendo o fim de todo pecador, inclusive o seu. Além disso, a Bíblia Sagrada também ensina que se aprende mais numa casa enlutada do que uma casa em festa, em celebração. Então eu adoro ir fazer funeral. Às vezes, gosto demais de funeral e espero em Deus a oportunidade de fazer o seu. A oportunidade sagrada. Não, rapaz, isso é por conta da isso é por conta da longevidade. A longevidade, que também é uma promessa bíblica para aqueles que temem ao Senhor, não é? Não é uma promessa bíblica? Brincadeira. É verdade. Também. Eu estou doido para ir para o céu, mas na hora certa, né? É verdade. Tem dia que eu não sei se o céu é que desce, como diz aquele famoso hino do Padre Marcelo, né? Não sei se nós subimos ou se o céu desceu. Eu sei que está cheio de anjos de Deus, subindo e descendo por todas as direções, não é?
Então, é uma coisa assim, muito legal. Mas olha o que diz o texto. Vamos lá. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, quando? Ele está apontando para quê? Presente, passado ou futuro? Não. Isso aqui é um presente contínuo. Tu tens sido, né? Tu tens sido o nosso refúgio desde as gerações passadas. Então, ele está dizendo que antes de existir, Deus já existia, Deus era eterno. Antes que os montes nascessem, agora as gerações já não são mais o ponto de referência. Agora o ponto de referência é o quê? A criação. Linda, lindo. Esse é o único salmo de Moisés que nós temos na Bíblia. Lindo salmo. Agora a referência é a criação, porque Deus primeiro criou, não é? Tudo que existe para depois, no sexto dia, criar o homem, como se fosse, não é, o epílogo, né? O ato final da criação, aquele ato maestral, onde todas as coisas concorrem para, que é o homem, concorrem para. Então, o que acontece? Pássaros, animais selvagens, peixes, a água do mar, os oceanos, o vento, a chuva, as nuvens, tudo isso existe para quem? Para ele. Não vai dizer que foi para o homem, não, foi para ele. Aí ele pega na criatura humana e diz: cuida disso para mim. Cuida disso para mim. Por isso que todo esse problema com o meio ambiente, quem deveria ter esse discurso ecológico, é aquilo que eu chamo do discurso do equilíbrio natural, deveria ser os crentes. Mas não, os crentes ajudam a poluir mais. É muito simples. Você entra no banheiro aqui da igreja, depois de cada domingo, é um negócio assim deplorável. A gente não sabe de onde nasceu tanta bagunça, tanta desordem, como é que um homem criado por Deus para tomar conta da criação, ele acaba sendo um dos responsáveis pela deformação da criação. Suja tudo, molha tudo, desarruma tudo. É um negócio mesmo, só a misericórdia de Deus. Aí eu fico olhando para o banheiro da igreja, né? Conhece a minha cabeça teológica, eu fico olhando ali, fazendo teologia verde, fazendo a ecoteologia, não é? E fico pensando assim, meu Deus, como é que pode? Deus cria os homens para cuidar daquilo que ele cria, e esses homens, como eles se comportam mal. Ainda se fossem homens descrentes, eu ainda entenderia de onde vem tanta bagunça e desordem interior, mas são dos crentes, coisa horrível, né? Você não acha horrível também? Acha ou não acha? Acha, horrível. Aí ele diz assim, voltando ao Salmo: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É bonito ele ver como é que ele vai fazendo as referências. A primeira referência é as gerações passadas, a segunda referência é a obra criada, e a terceira referência é a eternidade passada. Só teologia entende isso, só a mente do pastor, assim, dos crentes entendem isso. A eternidade passada. A eternidade passada, quando não havia nada, não havia absolutamente nada, e a criação era apenas um plano da Trindade, era apenas um ideal do Deus Trino, pois lá Deus já existia. Então, como ele não encontra mais referência para trás, veja que ele está andando para trás, geração, criação. Aí ele vai dizer assim, a eternidade passada, quando nem a criação existia ainda, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Ele vai dizer que houve uma eternidade no passado e antes dessa eternidade houve outra eternidade. Então houve assim o tempo, antes do tempo existir. Porque o que é o tempo? Vamos pensar filosoficamente. É assim que a gente medita, para se perder na presença desse Deus que nos salvou, que nós conhecemos. É assim que a gente medita. Aí você vai pensar assim, meu Deus, que coisa linda, coisa rica, que coisa gloriosa. O que é o tempo? Vamos lá. Vamos pensar filosofica, cientificamente no tempo. Gastar aqui, deixa eu ver, são 20 horas e 57 minutos, estamos a 3 minutos das 9 horas. Vamos pensar 3 minutinhos no tempo. O que é o tempo? Isso aqui diz alguma coisa do tempo? Isso, tempo é movimento, diz ali o Fabrício, não é? Mas quando o tempo passou a existir? Na criação, quando a Terra deu a primeira volta em torno de si mesma, não é? Então se formou o primeiro dia. Deu. Sim. Aí, como é que pode se contar o tempo no haja luz se o sol foi criado no 4º dia? É legal, né? Filosofia é legal. Detalhes bíblicos é muito legal. O tempo só poderia ser medido como nós o conhecemos a partir do 4º dia, quando o sol foi criado. Porque esse é o grande barato de Deus. É que Deus é um ser da eternidade, onde tempo não afeta, e Ele pode criar o que Ele quiser fora do cenário do tempo. Acompanhe meu raciocínio, isso é meditação nas Escrituras. Eu pirei um pouquinho nessa história vendo um filme, não tem nada de teologia, chamado Interestelar. Eu aconselho a ver, e aí agora tratando sobre isso, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E quando científica e matematicamente nós podemos entender que existe universo e universo paralelo, onde você encontra brechas no tempo para migrar de um universo para outro universo. Ciência e filosofia. Agora, como é que essa ciência e filosofia se aplica biblicamente? Exatamente na questão tempo. É quando Deus cria, e Deus se move antes do tempo. Porque o tempo, conforme conhecemos, é uma matéria que se mede, que se fatia, depois que a Terra começa a ter aquele movimento de rotação, não é verdade? Então, mede-se 24 horas quando a Terra dá uma volta inteira. Quando? Uma volta inteira no entorno do seu eixo. Mas o tempo é medido também pelo movimento de translação, quando ela prescreve aquele trajeto elíptico no entorno do Sol. A Terra não está fazendo um movimento circular no entorno do Sol. Aquilo é uma elipse, onde o Sol está no foco da elipse. Matemática, física, deixa para lá. Estou vendo assim os irmãos com esse olhar assim, mas para que a gente pensa nisso? A gente pensa nisso para entender. Aí a gente chega a entender o que é de eternidade a eternidade. Aí a gente percebe que antes da ciência, antes do Stephen Hawking, antes de Einstein, por exemplo, dizer
que o universo é curvo, antes das teorias de espaço-tempo serem desenvolvidas, que você lê os caras, e eu li, tive que ler esses caras, você lê os caras, parece que eles estão loucos, eles não estão loucos, eles estão descobrindo cientificamente o que a Bíblia Sagrada revelou há mais de 7.000 anos atrás, como a gente tem registro de 7.000 anos da vida humana, ou da humanidade, registrado na Bíblia Sagrada. Então, você começa a dar mais crédito às Escrituras, você começa a contemplar Deus na sua grandeza, na sua eternidade, né? Você começa a contemplar Deus na sua glória. Efésios capítulo 1 e versículo 4, deixa eu terminar, eu vou terminar, pelo menos apontar o significado do que significa dizer que Deus é eterno. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios, gente, isso aqui é uma coisa bela. Olha, se eu pudesse recuperar uma parte da liturgia católica no mundo protestante, acho que eu já disse isso aqui. Sabe qual seria a parte da liturgia romana que eu faria? É aquele momento em que o sacerdote se ajoelha assim perante as Escrituras e beija a Bíblia, beija as Escrituras. Eu acho aquele momento litúrgico muito bonito, né? E eu não tenho nenhuma simpatia pelo Papa, viu, gente? É só para dizer que eu acho bonito aquele momento da liturgia que eles beijam, mas não obedecem, deveriam obedecer, né? Mas Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele. Assim como nos escolheu nele. Antes, quando é esse período antes da fundação do mundo? Na eternidade passada. A eternidade passada é aquilo que o salmista lá no capítulo 90 disse: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quando Deus era a única criatura, ou era o único ser no universo, antes de haver anjos, antes de haver arcanjos, antes de haver seres humanos, antes de haver tudo que existe, até mesmo antes de haver a sua morada, porque Deus, não existe morada para Deus. Por quê? Porque não existe morada que o contenha. Não existe morada que o contenha. Amém? Todo mundo está acompanhando a ideia? Não existe morada que o contenha. Então, lá onde ele sozinho pensava, ele nos elegeu. Quando eu fico pensando nisso, ele sozinho nesse universo, e disse assim: eu não posso compartilhar tudo que eu tenho comigo mesmo. Eu preciso de uma família. E ele elegeu filhos para estar com ele. Por isso ele é pai. E quem revelou a face paterna de Deus? Quem foi? Jesus. Foi Jesus quem o revelou. A face paterna de Deus. Ele é pai. Até Jesus não existe manifestação de apresentação de Deus como pai. Até como pastor existe, o pastor de Israel, mas não como pai, como pai. E ele lá na eternidade passada como pai disse: eu vou ter uma família, vou ter uma família, vou ter uma família. E ele viu você, ele viu esse dia, ele viu Lutero pregar as 95 teses na capela de Wittenberg, ele viu o apóstolo Paulo sendo interceptado a caminho de Damasco, ele viu o Cordeiro sacrificado, porque a Bíblia fala do sacrifício que foi feito antes da fundação do mundo. Então, quem pode dizer que a salvação, que esse pertencimento à família de Deus é um ato de escolha pessoal?
Pensa. Quem pode afirmar que ser parte dessa família é um ato de escolha pessoal? Se ele lá, antes de tudo existir, nos viu, na sua família. Calma, irmão. Calma que você ainda vai ser mais balançado. Diz, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele e em, esse ezinho aí é muito importante, e em amor, é que não é uma santificação e uma irrepreensibilidade na base do moralismo. Isso é, cara, isso mexe com você, não? Não é na base do moralismo, não é aquela santidade de santo do pau oco. Não, é uma relação amorosa de pai e filho. Coisa... Eu que tenho a mente tão criativa, mas tem um momento da meditação bíblica que não dá para você avançar. A sensação que eu tenho é que tem um momento da meditação bíblica que não dá para você ir além. Então, o que tudo isso significa em termos de Deus ser eterno? Significa que Ele é antes do tempo e existiu fora do tempo. Pois é. Mas presta atenção nesse raciocínio. Se ele é fora do tempo, se ele operou fora do tempo, então ele poderia ser fruto da imaginação humana? Será que Freud então estava certo quando ele diz que Deus é uma projeção da mente doente do homem? Freud era um tolinho, um piolinho, tentando falar do Criador. Por isso, meu filho, eu tenho assim uma resistência tão grande a Freud. Porque ele não pode dizer que Deus é uma obra da criação do cérebro humano, uma projeção que o homem faz em virtude das suas fraquezas e falências. Então essa teoria está completamente desequilibrada. Mas por que os pastores adoram Freud? Eles adoram Freud, meus irmãos. Não, sabe o que fala? Não é que não conhecem, em tese eles conhece a tese evangélica. O que não há é essa pobreza da doxa, da doxologia, essa pobreza da meditação, do entrar no âmbito da piedade, da presença de Deus e pôr o cérebro a serviço da piedade. Você está compreendendo? Agora você está entendendo o que Jonathan Edwards falou? O cérebro a serviço da piedade é você ir colocando a sua cabeça nessas coisas ao ponto de chegar um momento de você não poder ultrapassar aquilo e a única reação plausível que existe é você dobrar o joelho. É você dobrar o joelho e dizer: glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Então, gente, estudar, aí vem os tolos e diz assim, você já viu uma música que está fazendo muito sucesso, que Deus não, como é que é? Deus não se explica, acho que é Deus, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, essa música, cuidado com essa música, hein? Cuidado com essa música, porque chega lá num momento em que ele diz que a teologia quer explicar Deus. Essa é a mais burra afirmação ou definição de teologia. Teologia nunca se propôs a explicar Deus. Teologia se propõe a estudar aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. Olha a diferença. Teologia são pessoas que querem conhecer tão profundamente ao Deus Criador
que querem estudar aquilo que Deus revelou de si mesmo. Isso tudo que a gente está lendo aqui foi coisas que Deus revelou de si mesmo, para mostrar que Ele é antes do tempo e fora do tempo. Que ele é um Deus imperturbavelmente único e Ele próprio se bastava. Deus se basta, Deus não precisa da gente. Nós não somos um band-aid, um curativo na Trindade. Nós não somos um curativo, nós somos fruto da sua imensa bondade, de um amor infinito, e Ele acaba, meus amados irmãos, nos ensinando a amar e ter também uma atitude de infinitude do ponto do amor, mostrando para nós que Ele nos amou, sabendo que a gente era esse lixo, sabendo que a gente era esse pecador emporcalhado, porque Ele fez isso antes de a gente sequer imaginar que lá no passado o nosso tataratara e o outro tataravô existisse. Então, pasmem diante do Criador. Pasmem. Humilhem-se diante do Criador. Dê a Ele toda a glória e toda a honra. Sirvam-no de todo o coração, com todo o amor que você puder colocar no reino de Deus. Não coloque nenhum tipo de fronteira para esse amor. Ame-o intensamente, completamente, totalmente. Hoje eu estava almoçando com um amigo, pastor também. Hoje é aniversário meu de casamento da Lourdes, 37 anos, eu levei um pastor para almoçar com a gente. Só eu mesmo. Aí nós fomos almoçar, eu, a Lourdes e um casal de amigos. E eu estava falando para eles, do amor que a gente precisa ter pelo Senhor, nesse amor que não faz conta, nesse amor que vai além. E ele estava me perguntando, como é que agora e tal, vai chegar em casa, tomar um cafezinho com a esposa. Eu falei, não, eu vou sair daqui e vou ensinar 2 horas a palavra de Deus. Aí ele disse, mas por quê? E por que hoje? Eu falei, porque calhou do meu dia de casamento, aniversário de casamento, cair numa segunda-feira. E segunda-feira é um dia que eu gosto muito. É um dia que eu estou ali com alguns irmãos na fé, alguns servos de Deus, sedentos da palavra de Deus, e nós vamos nos perder juntos na presença do Senhor. Mas você não cansa não, pastor? Lógico que eu canso, minha mulher sabe como eu canso. Lógico que eu canso. Ontem eu acabei de pregar lá na igreja do Júnior, Júnior, eu estava cansadaço, seu pastor ainda queria me levar para comer pizza. Não, deixa, eu vou comer pizza em casa. Porque também, aí aquela hora da noite, a única coisa que você come é pizza, Por que isso? Isso não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho uma história bonita, não é porque Deus fez de mim um homem diferente, não. Você também vai chegar às últimas consequências se você amar a Deus assim. O que eu quero é contagiar seu coração, amar o Senhor com essa intensidade, a intensidade de passar por cima de datas, a intensidade de passar por cima da tradição humana, a intensidade que o leva a passar por cima de tudo que for necessário, simplesmente para cumprir seu querer, viver a sua presença. Passe por cima de tudo isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar.